Tunísia, março de 1943. A escuridão é absoluta. Oberreiter Hans Weber agacha-se em sua trincheira, o rifle apoiado sobre os joelhos, escutando. O Afrika Korps já está no norte da África há 2 anos e ele conhece bem os sons da noite do deserto, o vento sobre a areia, o ronco distante de veículos, às vezes patrulhas britânicas. Mas naquela noite, algo está diferente. O silêncio é completo demais. Até o vento parece ter parado. As mãos de Weber apertam o Mauser. 30 metros à esquerda, ele sabe que o cabo Dietrich está de guarda. À direita, o soldado Kessler. Eles estão espalhados ao longo dessa linha defensiva ao sul de Medellín, esperando o 8º Exército de Montgomery fazer seu movimento. Então ele os vê. Não ouve ver. 4 silhuetas movendo-se pela escuridão rente ao chão, incrivelmente silenciosas. A respiração de Weber prende-se. São pequenos esses soldados. Muito menores que os britânicos com quem ele já lutou. Movem-se como sombras, como se fossem parte do próprio deserto. Um deles passa a menos de 10 metros da posição de Weber. Ele não se move. Não consegue. Cada instinto grita para atirar, para gritar um aviso, mas algo mais profundo o mantém imóvel. Aqueles homens se movem com uma confiança que o aterroriza. Eles sabem que ele está ali. Weber tem certeza. Sabem e decidiram que ainda não vale a pena matá-lo. As sombras desaparecem na escuridão em direção às linhas alemãs. 5 minutos depois, os gritos começam. Naquela noite, Weber aprende 3 coisas. Primeiro, o cabo Dietrich está morto, a garganta cortada com tanta precisão que não teve tempo de emitir som algum. Segundo, aqueles pequenos soldados são chamados de Gurkhas e vêm de montanhas tão altas que a neve nunca derrete. Terceiro, a guerra no norte da África acaba de mudar completamente. 6 meses antes, oficiais de inteligência alemães em Trípoli haviam compilado relatórios sobre as forças que enfrentariam conforme Rommel avançava mais fundo no Egito. As avaliações eram metódicas, clínicas. Infantaria britânica bem treinada, disciplinada, mas previsível. Tropas australianas agressivas, excelentes na defesa, propensas a ataques frontais. Unidades sul-africanas mecanizadas modernas, eficazes em terreno aberto. E então, quase como um detalhe, divisões indianas. O resumo de inteligência foi displicente. Tropas coloniais recrutadas entre povos subjugados provavelmente teriam problemas de moral. Educação limitada poderiam quebrar sob pressão prolongada. O relatório dedicava mais espaço às especificações dos tanques britânicos do que aos dezenas de milhares de soldados indianos já no teatro de operações. O Hauptmann Friedrich Müller, lendo esses relatórios em sua tenda de comando, fora de Tobruk, concordara. Havia lutado na Polônia e na França. Sabia como eram os verdadeiros soldados altos, bem alimentados alemães, ou pelo menos europeus. A ideia de que homens pequenos vindos das montanhas asiáticas pudessem igualar a infantaria alemã parecia absurda. Os primeiros soldados alemães a enfrentar os Gurkhas em combate faziam parte da 21ª Divisão Panzer, sondando posições britânicas perto de Sidi Barrani em dezembro de 1941. A ação foi pequena, um reconhecimento em força. Uma companhia de infantaria alemã avançou contra o que parecia ser uma posição levemente defendida. Encontraram-na ocupada por uma companhia do 2º Batalhão do 7º Regimento de Fuzileiros Gurkha. O Lieutenant Klaus Zimmermann liderou o ataque. Seu relatório pós-ação, arquivado 3 dias depois, tinha um tom bem diferente dos anteriores. Os soldados inimigos, escreveu ele, têm aproximadamente 1,60 metros de altura. Vestem uniformes britânicos, mas lutam com uma ferocidade que nunca encontrei antes. Não recuam quando flanqueados. Não se rendem quando cercados. Em um caso, um soldado Gurkha, ferido com ambas as pernas destroçadas por tiros de metralhadora, continuou atirando até ser morto.
A companhia alemã tomou a posição, mas custou caro 43 baixas para desalojar 78 defensores. O relatório de Zimmermann concluiu com uma única linha, uma frase que seria repetida em várias formas nas avaliações alemãs pelo resto da guerra. Estes não são soldados coloniais, mas foram as batalhas noturnas que realmente aterrorizavam os alemães. Os Gurkhas realizavam incursões noturnas desde seus primeiros dias de serviço britânico em 1815, uma tradição refinada por gerações. Eles se moviam na escuridão, como outros homens se movem à luz do dia, e carregavam uma arma que assombrava os pesadelos dos soldados alemães, o kukri. O kukri é uma lâmina curva de cerca de 45 centímetros pesada na ponta. Foi desenhada para um único propósito: cortar com máxima eficiência. Nas mãos de um Gurkha, pode arrancar uma cabeça com um só golpe. Ao amanhecer, os sentinelas alemães começaram a ser encontrados mortos, assassinados tão silenciosamente que os soldados a apenas 5 metros de distância não haviam ouvido nada. Gericht Anton Richter, estacionado perto de El Alamein em julho de 1942, escreveu uma carta para casa que foi interceptada pela inteligência britânica e mais tarde arquivada nos registros militares. Nós os chamamos de pequenos homens das montanhas. Ele escreveu: não são mais altos que meninos, mas lutam como demônios. Na semana passada entraram em nossas linhas durante a noite. Pela manhã, encontramos 4 dos nossos mortos, todos com a garganta cortada. Ninguém ouviu nada. Nenhum tiro, nenhum grito. Os britânicos os enviam para nos amedrontar. E está funcionando. A resposta alemã foi dobrar as sentinelas, depois triplicá-las e manter pelotões inteiros de prontidão durante toda a noite, revezando a cada 2 horas para evitar exaustão. Ajudou, mas não muito. Os Gurkhas se adaptaram. Se não conseguiam alcançar o sentinela em silêncio, sondavam as defesas, mapeavam-nas e relatavam de volta. Na noite seguinte, atacavam uma seção diferente da linha. Por ocasião de El Alamein, em outubro de 1942, a inteligência alemã já havia revisado sua avaliação sobre as tropas indianas. Um relatório datado de 15 de outubro de 1942, distribuído aos comandantes divisionais, observava que certas unidades indianas, particularmente aquelas designadas como batalhões GA, deviam ser consideradas tropas de elite. O documento recomendava tratar posições defendidas por Gurkhas com a mesma cautela que aquelas ocupadas por divisões de guardas britânicos ou por paraquedistas alemães. Foi uma admissão extraordinária. A Wehrmacht não comparava tropas coloniais às suas próprias forças de elite levianamente. O respeito nascia da experiência acumulada batalha após batalha. No Huweisat Ridge, em julho de 1942, o 2º Batalhão do 4º Regimento de Fuzileiros Gurkha manteve uma posição contra repetidos ataques alemães por 3 dias. Quando finalmente foram vencidos, os alemães descobriram que os Gurkhas haviam lutado até o último homem. Nenhum prisioneiro foi feito que não estivesse gravemente ferido demais para resistir. Em Medellín, março de 1943, onde Hans Weber teve seu primeiro encontro, o 1º Batalhão do 9º Regimento de Fuzileiros, Gurkha, conduziu um ataque noturno que penetrou 300 metros nas linhas alemãs, matou ou feriu mais de 40 soldados, destruiu 2 depósitos de munição e retirou-se sem perder um único homem. O impacto psicológico foi cumulativo. Os soldados alemães começaram a temer o serviço noturno quando enfrentavam divisões indianas. A escuridão que antes era uma aliada tornou-se fonte de terror. Cada sombra podia esconder um pequeno homem com uma lâmina curva. Cada ruído podia ser o último som ouvido. O Oberst Heinrich Brandt, comandando um regimento na Tunísia no início de 1943, registrou em seu diário um incidente que capturava a estranha mistura de medo e respeito que os alemães sentiam. Um soldado Gurkha havia sido capturado durante um combate diurno, ferido, mas vivo. Brandt o visitou no hospital de campanha. O homem tinha talvez 22 anos, pouco mais de 1,63,
com um rosto arredondado e quase infantil. Fora baleado no ombro e perdera muito sangue. Brandt, que falava um pouco de inglês, perguntou-lhe por que lutava tão ferozmente pelos britânicos. A resposta do Gurkha, traduzida por um enfermeiro, foi simples: é melhor morrer do que ser um covarde. Brandt escreveu naquela noite: esse pequeno homem, que à distância poderia ser confundido com uma criança, tem mais espírito guerreiro do que metade do meu regimento. Fomos tolos em subestimar esses soldados. Eles não lutam pelo Império Britânico. Lutam porque são guerreiros e guerreiros não se rendem. O respeito era mútuo, embora os alemães o tenham descoberto de uma forma inesperada. Após a queda de Tunis em maio de 1943, milhares de soldados alemães tornaram-se prisioneiros de guerra. Muitos foram guardados por unidades indianas, incluindo Gurkhas. Os prisioneiros alemães, esperando tratamento severo, ficaram surpresos ao encontrar guardas profissionais e, em alguns casos, quase amigáveis. Um sargento alemão chamado Otto Becker, capturado perto de Enfidaville, mais tarde, descreveu seu primeiro encontro com guardas Gurkhas. Estava aterrorizado, lembrando-se das histórias dos ataques noturnos e das lâminas Kukri. Mas os Gurkhas trataram os prisioneiros corretamente, até compartilhando suas rações quando o suprimento era escasso. Becker perguntou a um deles através de um tradutor por que haviam lutado com tanta determinação. O soldado Gurkha sorriu. Vocês são soldados corajosos. Respeitamos soldados corajosos. A luta acabou agora. Agora somos apenas homens. Essa distinção entre o guerreiro em combate e o homem em tempos de paz era fundamental na cultura Gurkha. Os soldados alemães, criados em uma tradição militar que também valorizava a virtude guerreira, começaram a compreender. Os Gurkhas não eram selvagens, eram soldados profissionais que levavam seu ofício a sério. Em batalha, eram implacáveis. Fora dela, eram humanos. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Ela se deslocou para na Itália. A campanha italiana, iniciada em setembro de 1943, colocou soldados alemães e Gurkhas frente a frente em um terreno que favorecia os defensores montanhas-vales, estreitos posições fortificadas. Os alemães mestres em guerra defensiva prepararam posições elaboradas ao longo das linhas Gustav Hitler e Gótica. Os Gurkhas, vindos de montanhas tão altas que faziam os Apeninos parecer colinas, estavam em seu elemento. Em Monte Cassino, no início de 1944, o 1º Batalhão do 9º Regimento de Fuzileiros Gurkhas participou de alguns dos combates mais brutais de toda a guerra. As encostas eram íngremes rochosas e totalmente expostas ao fogo alemão vindo de cima. Os Gurkhas avançavam morro acima, às vezes rastejando, às vezes correndo de abrigo em abrigo, mas sempre avançando. O soldado alemão Gerhard Ludwig Hartmann, defendendo uma posição acima do rio Rápido, observou um ataque Gurkha certa manhã de fevereiro de 1944. Os pequenos soldados subiam a encosta em saltos curtos, usando cada dobra do terreno. Metralhadoras alemãs começaram a disparar. Homens caíram. O ataque continuou. Mais homens caíram. Ainda assim eles vinham. Hartmann, que havia lutado na frente oriental e achava que já tinha visto de tudo, ficou abalado. Eles não param, disse ao seu líder de esquadra. Você os mata e eles continuam vindo. Que tipo de homens são esses? O líder veterano da África do Norte nem levantou os olhos da metralhadora. Gurkhas respondeu. Continue atirando. O ataque acabou sendo repelido, mas a um custo que chocou os defensores alemães. Para cada Gurkha morto, centenas de balas foram gastas. Aqueles pequenos soldados não eram alvos fáceis. Eram treinados desde a infância em terrenos montanhosos. Conseguiam se mover por encostas que pareciam impossíveis encontrar cobertura, onde nenhuma parecia existir, e à noite dominavam as montanhas. As posições alemãs na Itália passaram a sofrer constantes patrulhas noturnas. Gurkhas, não as grandes incursões da África do Norte, mas operações menores e precisas. Um posto de escuta seria atacado, uma rota de suprimento,
Cortada, um posto de observação eliminado. Cada operação era executada com precisão e retirada antes que os reforços alemães pudessem reagir. O desgaste psicológico foi imenso. Os soldados alemães na Itália, já enfrentando condições duras e falta de suprimentos, agora tinham de lidar com um inimigo que podia atacar a qualquer hora em qualquer lugar e desaparecer como fantasmas. No final de 1944, as avaliações de inteligência alemãs sobre as unidades Gurkhas haviam evoluído drasticamente em relação aos relatórios desdenhosos do início da guerra. Um documento datado de novembro de 1944, capturado após o conflito, descrevia os batalhões Gurkhas como infantaria de montanha de elite altamente motivada, excelentemente treinada em operações noturnas e combate corpo a corpo, devendo ser considerada equivalente às tropas de montanha alemãs em capacidade. Era um elogio notável. As tropas de montanha alemãs, os Gebirgsjäger, estavam entre os melhores soldados da Wehrmacht. Colocar tropas coloniais do Nepal na mesma categoria representava uma completa reversão das suposições iniciais. Mas os próprios soldados alemães já não precisavam de relatórios de inteligência para saber o que haviam aprendido na prática. Hans Weber, que sobrevivera àquela noite na Tunísia e lutara pela Sicília e pela Península Italiana, tinha sua própria avaliação. Ele a escreveu em uma carta ao irmão em dezembro de 1944, pouco antes de ser ferido na linha gótica. Disseram-nos que eram soldados inferiores. Disseram-nos que quebrariam facilmente e que lutavam apenas porque os britânicos os obrigavam. Cada palavra era mentira. Luto contra os Gurkhas há 2 anos. São os melhores soldados que já enfrentei. São pequenos, sim, mas feitos de ferro. Não conhecem o medo, ou se conhecem, não o mostram. Quando os vejo vindo, sei que a luta será dura. Respeito-os mais do que posso expressar. Esse respeito foi conquistado através de ações específicas e documentadas que se tornaram lendárias entre as tropas alemãs. Em dezembro de 1944, durante combates ao longo do rio Sênio, um atirador Gurkha, chamado Pambahadur Gurung, atacou sozinho 5 bunkers japoneses, matando todos os ocupantes com seu kukri e granadas. Foi condecorado com a Cruz Vitória, a mais alta honra militar britânica. Espera isso foi na Birmânia, não na Itália, mas ações semelhantes ocorreram em toda a campanha italiana. Os Gurkhas repetidamente realizaram assaltos que pareciam suicidas, mas que obtiveram sucesso por pura determinação e habilidade tática. No rio Sênio, também em dezembro de 1944, uma ação diferente se desenrolou. O 1º Batalhão do 6º Regimento de Fuzileiros Gurkhas atacou posições alemãs em um assalto noturno. Os alemães, já experientes em lutar contra Gurkhas, haviam preparado defesas extensas, arame farpado, minas-campos de tiro cruzados, sinalizadores de iluminação. Mesmo assim, os Gurkhas vieram. Avançaram pelas cercas com torpedos. Bangalore abriram passagens pelos campos minados e estavam sobre as posições alemãs antes que os defensores pudessem reagir plenamente. O combate foi brutal corpo a corpo em várias sessões. Quando amanheceu, os alemães haviam sido empurrados 500 metros para trás. O comandante alemão, ao avaliar suas baixas, descobriu que a maioria das perdas ocorrera em combate aproximado. Os Gurkhas, quando reduziam a distância, eram devastadores. O kukri, que os soldados alemães haviam inicialmente desprezado como uma arma primitiva, mostrava-se assustadoramente eficaz nos espaços confinados da guerra de trincheiras. O Lieutenant Werner Schmidt, que sobreviveu àquela ação mais tarde, a descreveu a interrogadores americanos após sua captura. Eles são como fantasmas, disse ele. Você não ouve nada, não vê nada. E então eles estão entre você. E aquela faca, aquela lâmina curva não é apenas uma arma. É um símbolo. Quando você a vê, sabe que está lutando contra homens que não têm medo da morte. Essa ausência de medo, ou pelo menos a aparência disso, era talvez o aspecto mais perturbador de lutar contra os Gurkhas.
Os soldados alemães eram treinados para ser corajosos para enfrentar a morte pela pátria. Mas os Gurkhas pareciam possuir uma qualidade diferente, não imprudência, mas uma aceitação calma do perigo quase espiritual. Essa força vinha de sua cultura. O Nepal, isolado no Himalaia, havia mantido sua independência por séculos, graças à sua proeza militar. Os homens Gurkhas cresciam com a expectativa de que poderiam se tornar soldados. Era uma honra, uma tradição. Os britânicos os recrutavam desde 1815, e ao longo das gerações, essa cultura guerreira foi refinada. O lema dos regimentos Gurkhas era simples: Kafar Hunu Banda Marno Hamro. Melhor morrer do que ser um covarde. Os soldados alemães, ao ouvir essa tradução, entenderam imediatamente. Era um sentimento que também lhes era ensinado em seu próprio treinamento militar. Mas os Gurkhas viviam essa máxima com uma intensidade notável, mesmo pelos padrões da Wehrmacht. Quando a guerra na Itália se aproximava do fim, no início de 1945, o exército alemão estava em colapso. Os suprimentos haviam acabado. A cobertura aérea não existia. Os reforços eram compostos por velhos e garotos. Os soldados restantes estavam exaustos, famintos e cada vez mais conscientes de que a guerra estava perdida. Mas mesmo na derrota, mesmo na retirada, os alemães que haviam lutado contra os Gurkhas ainda os lembravam com respeito. Em abril de 1945, quando as forças alemãs na Itália começaram a render-se, milhares de soldados da Wehrmacht encontraram-se sendo processados como prisioneiros pelas forças aliadas, entre elas, divisões indianas. Os Gurkhas, que haviam lutado com tamanha ferocidade, agora serviam como guardas e administradores. Obergefreiter Hans Weber, ferido na linha gótica e já recuperado o suficiente para andar, encontrou-se em um ponto de coleta de prisioneiros guardado por homens do 2º Batalhão do 7º Regimento de Fuzileiros Gurkhas. Ele reconheceu o brasão. Era o mesmo batalhão que havia encontrado pela primeira vez na Tunísia 3 anos e uma vida atrás. Um dos soldados Gurkhas, um sargento Havildar, chamado Dil Bahadur, falava um pouco de alemão aprendido com prisioneiros. Ele se aproximou de Weber, que se enrijeceu, lembrando-se dos ataques noturnos, dos assassinatos silenciosos do medo. Dil Bahadur sorriu. A guerra acabou, disse em alemão com forte sotaque. Você lutou bem. Seus soldados foram corajosos. Weber, surpreso, apenas conseguiu acenar. Somos soldados, respondeu Dil Bahadur. Entendemos, soldados. Você cumpriu seu dever. Nós cumprimos o nosso. Agora acabou. Essa cena se repetiu de várias formas em centenas de encontros entre prisioneiros alemães e guardas Gurkhas e capturou algo essencial. Os Gurkhas nunca lutaram com ódio. Lutaram com profissionalismo, com orgulho em seu ofício, com lealdade ao regimento e aos camaradas, mas não com ódio. Os soldados alemães, criados em um sistema que enfatizava ideologia e superioridade racial, acharam isso desconcertante a princípio. Como homens que a propaganda alemã chamava de inferiores, podiam lutar tão bem sem ódio? Como podiam ser tão ferozes na batalha e tão profissionais na paz? A resposta era simples, embora tenha levado tempo para ser compreendida. Os Gurkhas eram soldados profissionais no sentido mais puro. Lutavam porque era seu trabalho, sua tradição, sua honra. Lutavam para vencer e lutavam sem misericórdia quando necessário. Mas não lutavam porque odiavam os alemães. Lutavam porque eram guerreiros, e guerreiros lutam. Mais de 250 mil Gurkhas serviram na Segunda Guerra Mundial. Lutaram no norte da África, na Itália, na Grécia, na Birmânia, na Malásia. Receberam 10 cruzes Vitória, o maior número concedido a qualquer força da Commonwealth, em proporção ao tamanho. Sofreram mais de 32 mil baixas, incluindo 8.985 mortos. Os soldados alemães que lutaram contra eles nunca esqueceram a experiência. Nos anos após a guerra, quando veteranos de ambos os lados escreveram memórias e concederam entrevistas, um tema constante emergiu. Os alemães que haviam enfrentado os Gurkhas falavam deles com um respeito que beirava a reverência.
Oberst Heinrich Brandt. Aquele que entrevistara o Gurkha ferido na Tunísia sobreviveu à guerra e escreveu suas memórias em 1962. Um capítulo inteiro foi dedicado aos Gurkhas. Fomos ensinados que éramos a raça superior, escreveu ele. Fomos ensinados que outros povos eram inferiores. E então, encontramos os Gurkhas e aprendemos que coragem, habilidade e espírito guerreiro nada tem a ver com raça ou nacionalidade. Tem a ver com cultura, com treinamento, com tradição. Os Gurkhas possuíam as três coisas em abundância. Eram simplesmente soldados soberbos. Sinto-me honrado por ter lutado contra eles e grato por ter sobrevivido à experiência. Esse sentimento foi ecoado por inúmeros outros veteranos alemães. O choque inicial de encontrar soldados que desafiavam todas as suas suposições. O respeito crescente nascido de combates repetidos. E a aceitação final de que haviam estado errados em tantas coisas. Hans Weber, aquele que se encolhera em uma trincheira na Tunísia e vira sombras movendo-se pela escuridão, sobreviveu à guerra e retornou à Alemanha. Falava pouco sobre suas experiências como faziam muitos veteranos, mas em 1958 deu uma entrevista a um jornal local sobre seu tempo no norte da África e na Itália. O entrevistador perguntou-lhe quais inimigos haviam sido mais difíceis de enfrentar. Weber não hesitou. Os Gurkhas, respondeu sem dúvida alguma. Os Gurkhas. Eram pequenos homens de montanhas que eu nunca tinha ouvido falar lutando por um império que não era deles. Mas foram os melhores soldados que já enfrentei, corajosos, habilidosos, absolutamente destemidos. Quando eu os via se aproximando, sabia que a luta seria dura. E à noite... Ele fez uma pausa lembrando. À noite, eles dominavam o campo de batalha. Nós apenas tentávamos sobreviver até o amanhecer. O entrevistador perguntou se ele tivera medo deles. Weber sorriu um sorriso triste. Todo soldado sente medo, disse. Mas sim, os Gurkhas nos aterrorizavam. Não porque fossem cruéis, não eram. Eram profissionais. Mas eram tão bons no que faziam. E o que faziam era matar soldados alemães de forma eficiente, silenciosa e sem hesitação. Isso é o que realmente assusta. Você os odeia? Perguntou o entrevistador. Weber balançou a cabeça. Não. Eu os respeito. Estavam cumprindo o dever deles assim como eu cumpria o meu. Só eram muito melhores nisso do que esperávamos. Muito melhores. Esse respeito conquistado através de anos de combate brutal tornou-se o legado duradouro dos encontros entre alemães e Gurkhas na Segunda Guerra Mundial. Os alemães haviam começado a guerra cheios de suposições sobre superioridade racial e a suposta inferioridade das tropas coloniais. Os Gurkhas, através de suas ações batalha após batalha, destruíram completamente essas crenças e não o fizeram por meio de propaganda ou ideologia, mas da forma mais simples e incontestável possível, provaram-se em combate. Lutaram com habilidade, coragem e determinação que exigiam respeito até mesmo de inimigos que haviam sido ensinados a não concedê-lo. Os pequenos homens das montanhas mal mais altos que meninos tornaram-se gigantes aos olhos dos soldados alemães que os enfrentaram. Não por tamanho ou força, mas pelo espírito guerreiro que transcendia nacionalidade, raça ou império. No fim, o que os soldados alemães diziam ao lutar contra os Gurkhas evoluiu de desprezo arrogante, para surpresa chocada de respeito relutante, para admiração genuína. A jornada de tropas coloniais aos melhores soldados que já enfrentei foi escrita com sangue através dos desertos do norte da África e das montanhas da Itália. E nas incontáveis noites em que as sentinelas alemãs montavam guarda e não ouviam nada, mas sentiam a presença das sombras se aproximando, elas aprenderam uma lição que nenhum relatório de inteligência poderia ensinar. Coragem, habilidade e espírito. Guerreiro não pertencem a nenhuma nação ou raça. Pertencem àqueles que os conquistam com treinamento, tradição e a disposição de encarar a morte sem hesitar. Os Gurkhas conquistaram isso,
E os alemães, apesar de tudo em que acreditavam, aprenderam a reconhecer essa verdade.